Agora para falar sobre o Setembro Amarelo. Já está chegando ao fim, né? O mês de setembro. E a preocupação com o aumento de casos de suicídio. A campanha pode estar chegando ao fim, mas o tema deve ser discutido durante todo o ano e todos os anos, porque é um tema muito importante. O psicólogo Daniel da Silva está aqui com a gente para falar mais sobre isso. Obrigado, Daniel, pela participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Obrigado. Estamos chegando ao fim já do mês de setembro, né? Em Blumenau, esse tema que deve ser mais explorado, Daniel, falta mais explorar esse tema? Bom, Jorge, falar sobre o tema do Setembro Amarelo, o suicídio, é de alguma forma um tabu ainda. Não vejo isso somente em Blumenau. É um tema, o tema morte é um tema bem forte para ser trabalhado. Embora já se entenda, se perceba que em Blumenau existam portas de entrada, exista um sistema público que atende de alguma forma essa demanda, mas ser falado, como tu pergunta, é interessante. Parece que falar sobre a morte é ainda um tabu. É um tabu cultural e religioso, né? Com certeza. Bom, quando se fala de morte, se tem a ideia do fim, né? E parece que chegar ao fim é uma coisa que incomoda. Quando se fala do fim da vida, então aperta, né? Fica mais difícil ainda de se falar. Talvez por esse ponto, falar do suicídio abertamente, ou conseguir transmitir um pouco mais, né? O que seria, o que levaria, comportamentos que poderiam ser vistos. Entendo, Jorge, que nesse momento, quando se fale sobre isso e vinha, né, de uma forma velada, mas vinha a ideia do fim, eu entendo que as pessoas param um pouco, elas trancam, né? E então isso seria assim um nó para desenlaçar melhor. Agora, falar de Blumenau nesse sentido, é um lugar que tem portas abertas. Como eu coloquei em algum momento, me parece que existe uma estrutura grande, mas que fica um pouco deficitário no número de pessoas. Vou falar uma coisa assim, que chama um pouco a atenção muitas vezes, é tu ir em algum dos sistemas públicos de saúde, quando tu procuras algum profissional que vá trabalhar um pouco mais com a questão de uma orientação, de trabalhos de certa forma que eles seriam, né, paliativos, ou que fariam um primeiro atendimento, uma primeira escuta de uma demanda que poderia vir a ser algo, né, que levasse aí por um caminho de um suicídio. Esse lugar parece que ele é um pouco desocupado, então seria meu ponto, minha visão nesse momento é que em algum momento seria interessante ter nos espaços que já existem uma ocupação maior de profissionais que pudessem fazer esse trabalho, porque aqui, falando por exemplo da medicina, dos médicos, é impossível, né, querer deixar que eles façam o trabalho além do que é o trabalho muito deles. Então, eles estão lá num número de consultas muito alta. A gente sabe também que a medicina também passa por isso, por uma sobrecarga no trabalho dela. E aí, por vezes, esperar que venha do médico, né, além de um encaminhamento, de uma orientação que já é feita por eles, talvez esperar que venha algo além disso. Que eu entendo particularmente, Jorge, que são trabalhos pontuais e o médico ele chega num momento, num limite em que ele vai até ali e dali em diante seria outra pessoa. A questão do suicídio, né, pelo que você acompanha em consultório, preocupa em Blumenau? Bom,
no tempo que eu atuo, posso apontar que é mais visível na escuta, eu vou dizer assim, a gente escuta mais, então, falas que direcionam algum tipo de sofrimento que tenderia a falar sobre o fim. Por exemplo, né, as pessoas elas não nomeiam diretamente o suicídio, mas elas apontam por vezes, né, lugares em que elas não estão mais desejando estar, lugares que antes eram comuns e que de algum momento passam a ser, eu vou usar a palavra indesejado. Então, nesse sentido, dá para se imaginar assim que no consultório a gente ouve, eu no consultório ouço pessoas que elas não nomeiam e Jorge, como muitas vezes não é nomeado, não cabe a mim vir Sim. e nomear, né? Mas demonstram tendência. Demonstra. E isso é preocupante. Sim, porque é uma desesperança, né? Exatamente, né? Pessoas que não se encaixam no perfil ideal da sociedade, aquelas que estão fora desse perfil, elas têm mais propensão a tirar a própria vida? Bom, pensar que a gente está falando de quem está à margem, né? Os chamados marginais. Sim, quando a gente não consegue se inserir em algum meio, a gente fica, né, mais propenso a cometer algum tipo de... As pessoas que não são compreendidas por decidir ir por um caminho que é de encontro ao ideal da sociedade, essas elas que não tentam, mas não conseguem se encaixar, ou propriamente dito, acaba se vendo como umas pessoas diferentes que não se veem mais nesse mundo, né, dessa forma, né? Há um conflito nesse sentido, né? Porque tu começa com um conflito interior seu, né? Sim. E depois você parte para um conflito com uma sociedade. Sim, muito bom. Vem disso, né? Quando tu fala no meio interior, é bem isso, né? Começa em mim, aquilo, vai de alguma forma... Por que eu sou assim? Né? Uhum. Por que eu não consigo me livrar disso? Por que eu sou diferente? Porque eu sou diferente. E aí começa a desencadear esse conflito interno, que muitas vezes também é fortalecido pelo conflito externo, né? Sim. Né? Das críticas familiares, da crítica no local de trabalho, das críticas na rua. Bem por ali mesmo. Começam com questionamentos aonde eu vou, o que eu gosto, o que eu faço, e quando esse interno se conflita, se encontra, né? Não conflita primeiro, ele se encontra com o externo, vai entrar no jogo, né? O que é meu, o que é do outro, o que eu gosto, o que o outro permite que eu faça, e aí bem como tu aponta, interno, encontro com esse externo diferente, gera conflito. E aí, bom, é a tua pergunta, né? Aquele que não se engaixa nesse padrão, uma palavra bem forte, né? Padrão. Quando não se engaixa nesse padrão, bom... Mas a sociedade tem um padrão, né? Tem. Ela segue uma norma, né? Essa é um... Aqui não nos cabe a discutir se padrão é correto, é incorreto, se é certo, se não é certo. Aqui nos cabe apenas avaliar nesse Setembro Amarelo, Perfeito. que é um mês que a gente procura prevenção contra o suicídio, analisar as situações que podem levar uma pessoa, né, a uma depressão profunda, ao desistir, como o senhor falou, né? Sim. E nesses casos, né, quem vive em uma comunidade que não aceita o perfil diferenciado, é um agravante ou não é? A pessoa consegue, ela tem forças para superar isso ou aos poucos ela vai se entregando? Jorge, a tendência, de alguma forma, é como tu diz, quando se encontra em uma sociedade que, de certa maneira, é mais restrita ou fechada a essas diferenças, vai encontrar mais dificuldade. Então, ela vai precisar de redes de apoio
de algum modo, para que ela possa sustentar aquilo que ela deseja e de algum modo conseguir fazer ligações a ponto de que possa caminhar, possa seguir, né, na vida, conquistando, desejando aquilo que ela quer. Mas uma sociedade restritiva, uma sociedade que tende a excluir, ela vai causar sim um impacto maior da saúde mental. E isso é não tratado, né? Ficando ali escondidinho, sem tratamento, sem apoio, isso pode gerar danos graves e sérios, né? Com certeza. Quando tu apontas essa fala, me vem na cabeça por muito tempo como foi tratada a saúde mental a nível mundial e depois, né, reduzindo a nível Brasil, vamos chegar lá. E claro, como era nítido, quando se enclausurava as pessoas consideradas doentes mentais, aquilo lá só degringolava, só piorava a situação daquele indivíduo. E quando de alguma forma, vamos receber eles e vamos trabalhar conforme for possível, mas vamos incluir mais do que excluir, a gente começa a ter sujeitos, que transitam na cidade, que produzem, né, que conseguem de alguma forma ter um padrão de vida normal. Os jovens são mais afetados ou o problema atinge todas as faixas etárias? Recentemente aqui a gente comentou muito sobre a questão do suicídio na adolescência entre os jovens, que teria crescido, até um alerta da Organização Mundial de Saúde nesse sentido, né? Para que se olhasse mais os jovens, para que os pais se atessem mais à reação dos filhos também, às ações dos filhos. Eles têm sido mais afetados com toda essa loucuragem que a gente vive hoje em dia, né? O mundo está mais acelerado, apesar do tempo ser o mesmo. Mas o mundo é mais acelerado, né? E isso tem afetado mais os jovens? Tem. A gente mantém esse número, se mantém algumas pesquisas, né? Eu há pouco tinha visto, são dados ali que vão da faixa etária dos 14 aos 25, 16, 29, que a segunda maior causa de morte nessa faixa de idade é o suicídio. E então a gente vê que na juventude isso se apresenta com mais força. Ainda quando se imagina assim que existam situações em que há dúvida se foi um suicídio ou se foi um acidente. E que também a gente pode ir, né, pensar assim que, estão se colocando mais em risco. Então a adolescência ela passa. O que eu falo aqui nesse momento, para quem está nos escutando, o tema desse ano é como escutar, né? Como ouvir. E eu digo assim que aí não seriam só adolescentes, né? Mas o adolescente, de um modo geral, né? De um modo geral. A fala muitas vezes não vem direcionada, ela não vem, o pedido não vem tão expresso como me ajude, eu estou pensando em tirar minha vida, mas vem com sinais de tristeza, né? Com eu havia nomeado antes uma desesperança. Eu vou fazer um adendo aqui, quando se fala em desesperança, porque tem um número que me marcou muito, que é crianças muito novas cometendo suicídio. E é uma idade chocante para quem ouve aqui, 5, 6 anos de idade, haver números, indícios, relatos de suicídio com essa idade. Então, quando a gente fala de um adolescente, prestar atenção, né, a quem discutem, quem tem talvez algumas dúvidas nesse sentido. Quando a gente percebe alguém, é interessante a gente poder perceber antes e aquele momento agora, quando a gente acha que ele está passando por alguma coisa ruim, tem algo, olha, o Daniel está estranho, o Daniel mudou, tentar pensar como era ele antes.
e ele agora, tem diferença? Essa diferença, ela tá marcante? Ele deixou de fazer coisas que antes para ele eram quase impossíveis de ele deixar para trás? Sabe? É ir num lugar, é ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, estar com alguém. Aquilo que antes parecia... quando os pais diziam, olha, não vai, tu já foi hoje, já foi semana passada. Aquela coisa que antes era tão presente, ela começa a se ausentar. Presta atenção, né? Quando começa no prazer a haver uma falta por parte do sujeito, é interessante ali talvez escutar. Bom, né? Já fomos mais jovens, né, Jorge? A gente sabe que o jovem tem esse ímpeto, ele gosta, ele está se movimentando, ele está dentro, digo nesse sentido, dentro daquilo que é cada um, para que a gente pense nesse sentido assim. Tem jovens que a rotina é mais próximo daqueles que são ligados a ele, família, os locais que passam. Outros já são mais extrovertidos, já andam mais longe. Consegui entender assim, meu filho, minha filha, sobrinho, neto, né, aquele que está mais próximo e a gente pode pensar nele. Ele sai muito? Não, ele sai pouco, mas ele sempre saiu pouco. Então isso não é um fator. Ele tem muitos amigos, ele faz muitas coisas. Ele diminuiu aquilo que ele fazia. Então, começar nesses pontos assim, ali eu acho que é um indicador interessante para perceber se existe alguma questão que possa, né, levar a ideação, ou pelo menos indicar de alguma forma que aquela pessoa, ela está, antes de falar em uma depressão, vamos lá falar em um humor deprimido, né? Pegando a nomenclatura médica, em um humor deprimido. São episódios em que a pessoa vai mudando, vai parando, vamos dizer assim, de fazer tudo que ela gostava de fazer com muita força de vontade, ela vai diminuindo. Então, estados depressivos sim podem encaminhar a uma distimia, né, uma depressão mais leve, até o momento de chegar aí em depressões profundas, né, que são muito mais difíceis de se reverter. Então, há sinais. Há sinais. A gente tem que ficar atento aos sinais. Tá, tudo bem, eu percebo que um amigo, uma pessoa próxima a mim, um familiar, começa a apresentar uns sinais, eu fico desconfiado. Mas como eu chego nele? Né? Como é que eu ajudo essa pessoa? Porque muitas vezes na ânsia de ajudar a gente atrapalha. Ou afunda ainda mais a pessoa, né? Porque cada um tem as suas ideologias, suas crenças, e por aí vai, né? Eu já cheguei a entrar numa igreja e ouvi um padre dizer, há muito tempo, graças a Deus, né? Isso mudou, de que depressão era falta de enxada e de ter o que fazer. Então, aí tu começa a ver como são as coisas, né? É difícil às vezes, né? Às vezes a pessoa está num ambiente que ela também não encontra ajuda, ela estica a mão e ninguém vê. Sim, muito importante esse, Jorge. Né? A gente pensa que em algum momento a gente pode ir em um lugar. Assim, deixo aberto isso. Assim. As igrejas são ótimos lugares, principalmente onde tem pessoas com ética, que conduzem o trabalho, não importa a religião. Se existe uma ética ali em seguir um trabalho, bom, porque aquilo lá não é um lugar bom para ajudar alguém. Então, não haver essa distinção. Elas sim auxiliam, né, a ajuda. Agora, por vezes a gente ouvir uma coisa como essa, né, de faltou uma enxada, ou quando vem aquela coisa de faltou um tapa, né, uma coisa ridícula, eu acho, nesse ponto. Faltou lá uma briga, um chinelo quando ele era criança e bom, não é nesse sentido. Quando se pensa nessa questão da ajuda, o que eu falo em primeiro momento é escutar, parar e ouvir, sabe? Conseguir de alguma forma ouvir o que aquela pessoa tá. E quando eu falo isso, ouvir, não é sentar do lado e dizer fala aí, pegar o celular ou fala aí, tô pensando hoje à noite, amanhã. Não, é escutar,
né? Ouvir e escutar tem uma diferença aí. Então é escutar o que aquela pessoa está dizendo. E Jorge, um padre, um psicólogo, muitas pessoas, elas escutam. Então, quando aquela pessoa que está falando, eu falo aqui dentro de muita gente, Jorge, que já passou por isso que eu vou, e provavelmente tu já passou. Alguém que disse para ti um dia, conversou contigo, desabafou porque, né, tava ruim e difícil, e parou de falar e olhou para ti e disse: puxa, eu tô mais aliviado, eu precisava falar. Claro, aqui tem um ponto. Tem lugares onde eu falar e bom, aquilo ali termina. Aí eu volto, né? A ética da profissão, eu digo, bom, daqui em diante é interessante que se for para escutar algo dessa pessoa com quem a pessoa fala, desabafa, é interessante que seja um profissional, tá? E aí, nesse sentido, profissional, volto a dizer, pessoas que de alguma forma seguem uma profissão que trabalha com isso. Então, volto a dizer, existem padres, né? Existem pessoas ligadas à religião, médicos, psicólogos, enfim, N pessoas que poderiam também, além do ouvir, conseguir te esclarecer ou conseguir gerar algum tipo de abertura. Ajudar, né? Auxiliar, né? Para entender principalmente o momento que a gente passa, porque é difícil, né? Só quem passa sabe. Quem nunca passou por isso nunca vai entender. Não tem, fisicamente não aparece nada, né? Então não vai entender e não sabe. Mas quem passa ou já passou sabe muito bem como é difícil você entrar numa situação dessa e conseguir sair. E por falar nisso, por tocar nesse assunto, Daniel, o Daniel da Silva, que é psicólogo, está com a gente falando sobre Setembro Amarelo. Daniel, que sinal? Como é que eu posso observar em mim que eu estou dando um sinal para mim de que eu posso estar indo para um caminho não muito indicado, aquele caminho mais depressivo, né? Que eu devo procurar um auxílio, que eu preciso desabafar, procurar uma ajuda? Eu volto no ponto em que eu toquei há pouco, que é quando a gente vai olhar para a gente mesmo e pensar, eu estou indo para um caminho diferente, eu estou de alguma forma agindo diferente do que eu agia antes, do que eu fazia antes. Bom, é olhar de algum modo para aquilo que é prazer na vida, naquilo que de alguma forma antes gerava uma felicidade. Não estou falando aqui de felicidade plena, de uma alegria constante, mas daquilo que gerava alegria, felicidade em mim. Puxa, aqui não gera mais. Será que eu deixei de gostar? E aí quando eu vou ver, eu vou em outro lugar e aquilo não me gera felicidade. Eu estou em outro lugar e aquilo não me gera felicidade. São lugares em que normalmente eu transitava e eu me sentia bem. Aqui volto a dizer a todos que nos ouvem, a felicidade, a alegria, ela é desejada que fosse uma constante o tempo inteiro, mas não é, a gente sabe que não é. Agora sim, tem muitos lugares em que a gente sabe, quando a gente passa por lá, passa por aquilo, a gente sente um prazer, sente bem. Quando isso começa a sumir, eu vou aqui, não tá legal, eu vou lá, não tá bom. Esses talvez sejam indícios que a própria pessoa vai perceber. E antes de ela conseguir nomear isso para alguém, ou que alguém perceba, talvez ela própria já possa entender, opa, tem alguma coisa que está diferente em mim mesmo em relação ao meu eu de ano passado, de 5 anos, né, de algum tempo. Então, a comparação nesse sentido é consigo próprio. E nesse momento, né, buscar se entender o que está acontecendo e se tiver algum problema, tentar resolver acima de tudo, né? Sim. Porque tem que partir de nós também essa decisão. Daniel, obrigado pela tua participação, é sempre importante. Setembro está acabando, a campanha Setembro Amarelo de prevenção a suicídio
termina nesse mês, mas deve ser contínua, né? A gente não pode deixar de falar, de observar, né? E de principalmente tentar minar essa situação, né? Perfeito, Jorge. Obrigado, né, pela oportunidade. E sim, né, é um tema que deve ser o momento em que ele é nomeado, Setembro Amarelo, para que seja um tema falado, né, que seja exposto. Então, o mês ele fala da marca, mas que essa marca devemos trabalhar, olhar para ela durante o ano inteiro. Muito obrigado, uma ótima quinta-feira. Obrigado por vocês também.